Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar sobre a palavra de Deus, vamos aprender, vamos examinar ela para nós aplicarmos na nossa vida. Meus amigos, meus irmãos, quem não gostaria de ter uma família perfeita? Quem não sente falta de ter família íntima nossa, né? Tem algumas pessoas que são mais privilegiadas que a outra, e muitas pessoas, outras não, outras têm seus familiares, mas elas sofrem na mão deles, ou os familiares são indiferentes, principalmente os mais íntimos, né? E, e hoje nós vamos trazer lições para nós. Talvez você pode estar passando por essa situação, principalmente chegando no final de ano, e aí você se sente só, se sente abandonado. E nós vamos trazer o conforto da palavra de Deus. Eu, como trabalho com o público, eu vejo muitas histórias de mães, principalmente pais, mães, que foram abandonados pelos seus filhos. E também existe o caso de filhos que foi abandonado pelos seus pais. E eu fui criado no orfanato, e os meus pais nos abandonaram lá, e fomos eu e alguns irmãos morar nesse orfanato. E 3 irmãos nossos foram morar com famílias, e nos separamos desde a nossa meninice, e ficamos longos anos separados, né? E depois, através das redes sociais, nós nos encontramos. Mas agora nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos para a palavra de Deus para tirar lições para nós preciosas, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 47 em diante. Diz assim a palavra: Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo vai dar a resposta. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Muito bem, Jesus Cristo falou que ele tem uma família também, né? E aí a família falou assim: a família minha verdadeira, eu tenho 2 famílias, mas a verdadeira é essa que faz a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos. Muito bem, voltando a mim. E aí, durante esses longos anos, mais de 30 anos, 40 anos aproximadamente, nós descobrimos onde eles estavam através das redes sociais. O qual não foi a minha alegria, a minha expectativa de encontrar os meus irmãos e irmãs. Fiquei muito feliz, muito emocionado na época. E aí nós combinamos de nos encontrar. Muito bem. Criei uma expectativa enorme, enorme. E aí, uma de nossas irmãs, eu fui buscar ela no aeroporto. E aí, aquele encontro, aquele primeiro encontro, foi um encontro o qual, não, se eu soubesse que ia acontecer aquilo, eu não teria ido. Foi uma decepção, pura decepção, enorme. Uma pessoa amargurada, uma pessoa bruta, né? Então a impressão que ela me causou foi muito triste, muito ruim. E aí nós não aproveitamos, eu e essa irmã não tivemos quase comunicação nenhuma. E é uma mulher, sabe, estúpida, e eu falei, eu deveria ficar de onde ela veio, né? E nós continuamos sem ter comunicação. Eu não quis mais, porque não tem como ter comunhão. Embora ela pertença a uma religião, é religiosa, e ora, e faz isso, faz aquilo, mas nós mantemos uma distância muito grande. E aí teve um outro irmão, também que nós nos encontramos, marcamos. Também um homem que tinha um cargo numa religião, numa igreja. Fiquei muito feliz. Falei com ele, eu vou poder falar das coisas de Deus. Nós vamos nos comungar como irmãos físico e irmãos espiritual. Foi uma decepção também. Estou falando dele porque ele já faleceu.
já não está mais entre nós. E aí nós nos afastamos, não conseguimos mais ter comunhão porque tinha algumas coisas que nós iríamos falar da palavra e tinha um atrito, né? E aí não conseguimos ter comunhão, embora ele pregasse tudo isso, né? Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque nós nesse mundo, nós que servimos a Deus, os nossos próprios familiares vão ser os nossos inimigos, né? Mas existe uma família perfeita, que é a família dos céus, o qual eu acabei de ler aqui, que um dia nós não vamos nos decepcionar com os nossos irmãos em Cristo, quando nós estivermos na eternidade. Como diz aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, essa família ela está aqui na terra e está nos céus. Mas o problema é o seguinte, como que nós vamos ver verdadeiramente? Eu não tenho visto esses familiares aqui na terra, é muito raro, são muito poucos os meus familiares espirituais, que nós possamos comungar as mesmas, né, a mesma palavra de Deus. E às vezes eu conheço alguém e eu falei, esse talvez seja um filho de Deus, uma filha de Deus, será que eu vou ter comunhão, nós vamos poder falar das coisas de Deus? Aí, né, não dá certo. E eu falo, onde que está a família verdadeira, né? Então nós estamos vivendo uma época assim, onde os filhos de Deus é bem escasso mesmo. Eu gostaria de ter alguém para nós conversarmos das coisas de Deus, ter comunhão, falarmos, ser irmãos de verdade. Mas parece que há uma barreira muito grande. Será que eles são meus irmãos mesmo? Será que eu sou seu irmão? Porque os irmãos físicos nós estamos separados, não conseguimos ter a comunhão devida. Porque nós estamos separados pela palavra. Quando nós queremos seguir a palavra de Deus corretamente e eles não seguem, vamos ter certamente um embate, não tem como. Então, você que está aí, às vezes sozinho, quer servir a Deus, mas os familiares seus não servem a Deus. Embora eles estão no sistema religioso, ora, canta, mas não é teu familiar. Eles são inimigos, essa é a verdade. Então fica aqui essa reflexão, né? O consolo para nós que um dia nós vamos ter uma família, o qual nós nunca vamos ter decepção. Nós vamos ter uma família que realmente vai existir o amor verdadeiro, né, para sempre, quando nós estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão maior e o nosso Pai. Então fica aqui, meu irmão, minha irmã, não sei onde que você está, não sei também se você é filho ou filha de Deus, né? Se você for, pega esta palavra aqui, que essa palavra de esperança, que um dia nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos realmente verdadeiros. Porque aqui nós temos encontrado irmãos falsos, né? Temos encontrado. O apóstolo Paulo fala, os falsos irmãos que se introduziram no nosso meio. E os irmãos falsos, a comunicação, a união dura pouco, não é sempre. Começa e daqui a pouco ela já está longe, está afastado, vocês não conseguem ter comunhão. É assim que funciona. Eu observo isso, né? Que Deus possa nos confortar através dessa palavra em nome de Jesus.